A gambiarra nossa de cada dia, é isso. Deixa eu ver se tá tudo funcionando, tá tudo funcionando, tá tudo funcionando. Brasil, agora vai. Então vamos Let's go. novamente, cara. Depois de todos os problemas com a internet, vamos de novo. Então, esta é a Karen. Vamos ouvir da Karen quem é a Karen. Vamos lá. Bom, eu sou paulistana, nascida e criada na capital de São Paulo, bairro de Guaianazes, né? Então, sou filha de Guaianazes. E desde muito cedo já comecei na vida de pegar condução, pegar trem lotado. Com 11 anos eu já fui estudar numa escola mais longe de casa. Eu morava em Guaianazes, estava no Tatuapé, para quem é da cidade, né? Conhece. Então, essa distância a gente já vai pegando um ritmo, né, de cidade grande mesmo, de saber se virar, de saber andar. Então, eu sempre estudei em escola pública. Minha mãe me colocou numa escola pública do Tatuapé, para considerar uma escola melhor, mas sempre escola pública, só que com os meus pais sempre batendo muito nessa tecla de estude para ser alguém, estude para que dê certo. E, Cíntia, tá tudo bem? Não tô Tá te tudo vendo, bem. É, eu parei o meu para tá? não travar o seu. E eu vou indo e voltando, mas eu tô te ouvindo. Tá bom. Então, sempre estudei escola pública, mas sempre meus pais insistindo muito nessa tecla, né? Estude para você ser alguém, para você ter uma profissão, para você ser bem-sucedida. Eu não fui muito criada na mentalidade de ter algo próprio, de ter um negócio. Então, isso veio surgir um pouquinho mais para frente na minha vida, né? Então, a minha ideia sempre era estudar, ter uma profissão bacana, ter um salário legal e se garantir até a aposentadoria. Era essa a ideia, né? Que a gente ia colocado ali nesse caminho. Então, essa era a minha intenção, né? Poxa, mas é muito confuso quando chega ali na fase mesmo de 16 anos, último ano do ensino médio, ter que escolher já o que vai fazer pro resto da vida, era uma decisão um pouco complicada, difícil de tomar. Mas nesse meio tempo, eu precisava fazer alguma coisa, então eu entrei para um curso técnico no ensino médio. Eu quero médio técnico das ETECs, que tem em São Paulo. Minha mãe que descobriu, me mostrou como que era, eu comecei a prestar os vestibulinhos. E o primeiro e o segundo que eu prestei, na verdade, eu levei bomba. Então eu passei, porque eu fui, eu fui logo na mais disputada. Não, eu quero estudar na melhor ETEC de São Paulo, o melhor curso que tem. E aí nunca que eu tinha a capacidade de passar para essas escolas, então eu levei bomba mesmo. Aí prestei para Guaianazes, que eu falei, ai, não acredito que eu estudar em Guaianazes. Aí prestei para Guaianazes e passei. Então eu fiz ADM porque era o que tinha, não foi a minha escolha, a minha primeira escolha. Ai, quero fazer administração. Não foi, era porque foi o curso que eu passei, era o que tinha, eu fiz. Honestidade, é isso. Não, tá certo. É, Mas foi o jeito, foi o que se mostrou ali na frente. Só que olha que curioso. Isso eu tinha 16 para 17 anos, quando eu entrei na ETEC. E até hoje acho que é um dos cursos mais importantes que eu fiz, que realmente impactaram demais a minha vida. Se não fosse por ele, inclusive, não estaria nem aqui, né, participando com você. é Então, quem verdade, se é conheceu. verdade. E eu era CDF, né, sentava na frente, e a Cintia era do Sim. fundão, entendeu? Da turma rock and roll, barra pesada. E eu, tipo, meu Deus, aquela galera é muito da hora, mas eu não sabia me enturmar, entendeu? A gente era de Você outro para de falar a universo. verdade. Não dava. Aí eu sentava na frente, fiz um grupinho ali na frente, um primo meu que tava na sala, e aí falei, ah, vamos ficar, né? A gente já se conhece, vamos ficar juntos, vamos fazer os trabalhos juntos e tal. Só que aí o primeiro semestre acabou, eu tava por aqui. Falei, nossa, são corre, não tô aguentando mais. Queria ser daquela turminha legal. São tão legais. Aí, tipo, no segundo semestre eu comecei a tentar no fundo e o povo já, tipo, o que a cara que eu tô fazendo aqui? Né? Não, Eu e um não sou detalhe, perfil né? fundão. Não era só Eu uma tive que forçar, eu menina. tive que forçar uma barra. Não, você forçou legal a barra. Não era só Eu uma tive, menina, não era eu só uma tive que forçar a menina, barra. né, que queria sentar no fundo, né, com os baderneiros. Era uma menina É. que ia para a ETEC com uma roupa que parecia um pijama, toda lilás, com duas trancinhas de Pocahontas Trancinha. e um sorrisinho, né? Vinha chegando assim, oi, Não, e gente! aí sem falar que eu era mais nova também, que a galera à noite, a galera Sim, trabalhava o dia inteiro, chegava estressada no final do dia na sala de aula. E eu apenas tinha estudado de manhã, dormido à tarde, para ir para a escola à noite. Entendeu?
Meu Deus do O povo não céu, tinha muita nossa. paciência comigo. Falar, ai não, sua vidinha não dá, sua vidinha não bate com a nossa vida, entendeu? Era isso mesmo. Mas pô, aí pronto, acho que eles já podem colocar o ponto da minha personalidade. Eu consegui, tá? Aí, Consegui me firmar. Estou determinada. Quando eu quero alguma coisa, eu vou atrás. não, e conseguiu, né? Conquistou os turrões, né? Porque a Conquistei a gente era os galera do mais, fundão. a galera do fundão, era os mais Entrei bagunceiros e os pros mais gladiadores do ríspidos, né? som, eu entrei. Gladiadores do som. E a gente era de fato assim muito é para fazer, vamos fazer direito, né? Senão eu nem faço. E aí você chegou ali Foi uma escola. pequenininha, Foi mas para foi mim uma muito. escola mais de um sentido, não foi só uma escola de administração, foi para muito além disso. Então, eu estava com pessoas mais maduras do que eu também, Sim, mais experientes da vida, com vivências que eu nunca tive. Então, conviver com vocês naquela época, para mim, foi um aprendizado enorme, foi muito, muito válido para a minha vida, em muitos pontos. Então, eu já não suportava nem ir para a escola. Eu ia para a escola de manhã, eu estava no ensino médio, cara. Tinha meninos de 15 anos na minha sala, 16, molecão. Eu chegava e falava, nossa, eu não suporto esse lugar. Eu passei, o meu terceiro ano, eu passei assim, literalmente empurrando com a barriga. E eu era aquela menina que se preocupava em tirar nota. Mas toda a minha energia estava para o curso técnico. O ensino médio, eu falei, isso aqui eu só vou terminar mesmo, porque é só mesmo para conseguir o diploma, mas eu terminei os estudos. E eu não tinha. Aí eu vi que não era tão difícil também tirar nota. Você pega o jeito ali do que você precisa fazer para conseguir a nota para passar e pronto. O resto era. A minha dedicação era ali, naquele curso. Mas era isso, era uma devoção, não com o curso em si, era com as pessoas, era com a galera, era com o trabalho, todo mundo era muito dedicado, a gente ia sentar para fazer as coisas e tinha que ficar bem feito. sim. Então, eu me sentia muito bem ali, né? Era um ambiente que me fazia muito bem. E porque também não acabava por aí, né? Acabava o trabalho, era só zoeira mesmo. Era uma galera que a gente se curtia mesmo, a gente curtia estar junto e fazer outras coisas. Tanto que o curso acabou e a gente ainda foi aos trancos e barrancos, tentando seguir com esse contato, né? Com E essa era amizade, uma. com amigos Eu secretos e tudo mais. e tudo, e era uma galera muito dura de grana, né? Ô, fase, meu. Cara, essa parte eu Nossa, não sinto demais. saudade, não, velho. Eu não Meu, é sinto, não. verdade. Não, era tão assim que vocês falando, ah, a gente tinha que rachar o dinheiro do lanche para lanchar à tarde. E eu nem dinheiro levava, eu era estudante, eu não tinha profissão. Eu só tinha o passe do ônibus. E ainda serrava um Escolar! pouquinho do lanche nas custas dos colegas. Mas isso tudo foi compensado no final do curso, Foi, né? nossa, Quando a gente os ia comer na perrengues em sua cima. casa todo final de semana. A sua mãe não Os aguentava mais yakisoba. vir. Fazer trabalho, vamos na casa da Karen. Sensacional. A Cris arrasa na cozinha, arrasa. E eram os E ela melhores adora momentos. receber, né? Nossa, é um ser Exato. humano ímpar, ímpar. Ela tá por aqui, inclusive tá perto de ir embora já para São Paulo. Minha mãe sempre que pode passa um tempinho aqui comigo na Paraíba e depois volta, né? Então já tá perto da gente se despedir de novo. É sempre difícil, porque ela é incrível. Ah, Ela é essa mãezona, ela abraça, ela pega, ela cuida de verdade, né? eu tenho Então, certeza. assim, E nessa época da ETEC você já namorava, né? eu comecei a namorar, eu tinha 15 anos, tá? No primeiro ano do ensino médio. O Mauro é o seu primeiro Com o namorado? Mauro, meu primeiro namorado, assim, sério mesmo, foi ele. Uau! A gente teve aqueles namoricos, né, antes, né? Mas ele foi o primeiro, assim, realmente a sério. E eu fui criada na igreja católica, minha mãe sempre me levou. Mas era uma coisa assim, vamos dizer assim, de praxe, né? Vai na missa, leva a criança, volta. Nada demais. Mas por volta dos 12 para 13 anos eu comecei a me interessar mesmo por ser parte da paróquia, né? Quem é de igreja sabe que a gente só pode ir assistir ou a gente participa de algo e faz parte da comunidade. Então eu comecei a me sentir atraída pelo serviço dentro da igreja. E aí entrei para os Coroinhas, eu tinha 13 anos quando entrei para os Coroinhas. E o Mauro era músico da banda da igreja, onde a gente se conheceu, né? Então ele era guitarrista. E ele era tipo assim, não tinha, a igreja que eu frequentava desde pequena, frequentei sempre a mesma, não tinha banda, era uns velhos no violão lá, e uma moça cantando e pronto, era assim. Só que aí, de repente chegou uma banda de outra comunidade, vai ter uma banda agora, aí veio guitarra, violão, bateria, baixo, a banda completa na igreja, tudo era novidade pra gente.
E ele era da banda, então ele era como se fosse uma espécie de celebridade, assim, no universo da igreja. Ele era tipo a celebridade, ele era o guitarrista da banda, ele tinha todo um status, assim, em volta dele, era um negócio meio assim. E eu achava que ele não era pra mim. Eu imagino, o Mauro, ele é muito mulherengo. Só quer saber de namorar com as menininhas aqui, quer pegar todo mundo. Não, eu não vou ser mais uma na mão dele, jamais. Eu tinha meu valor, né? Então eu fui criada também nesses valores, né, cristãos, assim, não posso me entregar a qualquer um, entendeu? Tá Então certo. eu até evitava ele, na verdade. Mas conforme a gente foi se aproximando, fomos criando uma amizade, eu fui percebendo, eu achava que ele era muito metido, o nariz lá em cima, mas ele era tímido só. Ai, que bonitinho. Ele não era metido. Ele era tímido, na real, ele era um cara bastante reservado mesmo. E eu descobri o tesouro, na verdade. Quando eu conheci de verdade, eu vi que ele era um tesouro mesmo. E eu fiquei, Ah, né, louca de apaixonada. Meu Deus, que maravilhoso. Mas nunca que ele vai querer nada comigo. Mas Deus quis que ele se interessasse por mim. A gente batia altos papos já desde muito jovem. Ele diz até hoje, né, que uma das coisas que chamou a atenção era a maturidade que eu tinha pela pouca idade, né? Ele tinha 22 na época, para 21, na verdade. Então a gente começou a namorar, assim, né? Sem saber muito como ia ser o futuro, sem muita perspectiva, mas nem eu, nem ele era o tipo de pessoa que queria namorar só para curtir, só para ficar, ou só para ter uma experiência legal. O nosso pensamento sempre foi casamento. Pode chocar algumas pessoas, né? Achar que uma menina de 15 anos já pensava em casamento, mas eu pensava. E na minha relacionamento, namoro, era para saber se a pessoa serve para casar. Se não serve para casar, aí você não namora mais. Mas a partir do momento que você está namorando com alguém, já é pensando, será que essa pessoa serve para casar? Né? Então, era esse mesmo o meu pensamento na época, dele também. Então, a gente foi namorando, foi dando certo, a gente se dava bem, apesar de sermos muito diferentes. E a gente vai perceber logo, logo quanto isso hoje nos ajuda, trabalhando juntos. Então, nós somos, sim, pessoas muito diferentes, de temperamentos diferentes, de gostos diferentes, mas isso acaba por nos complementar um ao outro. Isso sempre funcionou no nosso namoro. E não significa também que a gente viveu assim um conto de fadas, né? Parece aquela historinha de amor perfeito. Mas não, a gente não viveu um conto de fadas. Nossa vida teve muitos altos e baixos. Mas o que a gente sempre teve foi esse comprometimento um com o outro, de querer fazer dar certo, né? E abrir mão, às vezes, ceder. Quando um quer, o outro às vezes precisa ceder, né? Um dos lados, né? Então a gente conseguiu achar esse equilíbrio durante a nossa vida. Quando um não conseguia ceder, o outro ia lá e abria. E assim foi. Então, quando eu entrei na ideia que a gente tinha coisa de 2 anos de namoro, né? Mas ainda era aquele início. Mas a gente sempre foi muito parceiro, né? Então, acho que a turma da ETEC era uma das poucas, assim, que era a minha turma, que a gente não tinha em comum. Nossos amigos são em comuns. Né? Os amigos meus são deles também. Mas ele ainda se esforçava para entrar um pouquinho, assim, para a turma, né? Para participar das coisas, é para dar um verdade. trabalho com o pessoal. Não era muito assim a vibe dele, ele é um pouco diferente, mas ele ainda participava um pouco ali aqui para estar comigo. Mas foi uma fase maravilhosa. E o curso de administração eu terminei com a convicção de que aquele curso era perfeito para quem quisesse ter um negócio. Eu nunca enxerguei, pelo menos não durante o curso, talvez antes até sim, mas depois que eu fiz, que eu concluí, falei, esse curso é excelente, mas não para trabalhar para alguém, é excelente para quem quer ter o próprio negócio. E eu não quero ter o próprio negócio, veja. Não é isso que eu quero para mim. Então eu vou fazer outra coisa. Mas adorei o curso, muito legal. Mas vou para outra área agora. E eu era assim, muito confusa ainda, não sabia o que eu queria. E às vezes a gente. Eu não sou uma pessoa, vamos dizer assim, privilegiada, não sou herdeira nem nada do tipo, mas eu tive sim certos privilégios, né? Que me colocaram numa posição confortável até de escolher o que você quer fazer. E às vezes eu acho que isso pode parecer uma bênção, mas às vezes é pesado, porque quando você não tem um caminho ali, não tem nenhuma direção, ninguém te fala faça isso ou faça aquilo, você fica agora. Ter caminhos demais acaba por ser também muito complicado, sabe? Muito difícil. Então era um pouco confuso sobre o que fazer em relação à carreira. Então, de lá, desde que eu terminei esse curso, fui para edificações, fui para a área de construção civil, comecei a estagiar, fiz faculdade, comecei várias faculdades, comecei 4 vezes a faculdade.
terminei nenhuma, não tenho um diploma. Só o Tá, diploma que eu entendo. tenho do técnico, já tenho identificações. Porque a Eu tenho, eu faculdade não fui não. buscar o meu, sabia? Quem é que vai? Quem é que bota? As pessoas que botam o diplominha na parede, assim. Ah, eu acho fofo, Isso mas eu não é. quero. Faço. Pois é, não vou, cara. Mas assim, no tanto de querer fazer isso, querer fazer aquilo, eu queria muitas coisas diferentes. Queria uma coisa, daqui a pouco já queria outra. Então, minha carreira não, sabe, não firmava, não criava raiz em nada. E aquilo começou a me dar uma aflição, começou a me dar um nervoso, né? Eu não ter ainda uma definição da minha vida. Nesse meio tempo, o Mauro seguia trabalhando da mesma coisa que ele trabalhava quando ele era mais novo. Ele trabalhou muitos anos com o irmão dele, que tem um auto-vidros, né, em Guaianazes. Então, mexia com chaves e com vidro de automóveis. Então, ele começou a trabalhar lá, novinho, 15 anos, trabalhou lá muitos anos, aí também foi de uma empresa para outra, mas ele sempre estava, sempre trabalhando em algum lugar, sempre com a carteira assinada, e eu pulando de um estágio, um emprego, de uma coisa para outra. Nisso o tempo foi passando, e como eu comecei a namorar muito jovem, a gente já estava junto há bastante tempo. Eu com 20 anos já estava com 5 anos de relacionamento, né? E a gente já estava noivo, a gente ficou noivo quando eu fiz 18. Então nós tínhamos 3 anos de namoro e ficamos noivos. Não porque a gente já tinha tudo resolvido na nossa vida e sabia como que a gente ia casar, quando ia casar, a gente só queria assumir o compromisso que um dia a gente ia casar. Quando esse dia chegar, a gente não fazia a menor ideia. Então ficamos noivos e a vida foi passando, a coisa foi passando, e a gente, assim, com a vida ainda muito individual, ele com as coisas dele, eu com as minhas coisas, torrava meu salário inteiro, e minha mãe falava, não, filha, não precisa ajudar em casa, da mamãe, né, papai, paga as contas. Então eu fazia o que com o meu dinheiro? Torrava, tinha a menor consciência de financeira, de nada, e aquilo foi percebendo o pai na ficha e falar, caramba, não tenho nada ainda, não tenho algo meu, não tenho, sei lá, um carro, uma moto, um terreno, nada realmente, sabe? Algo que dê um futuro, que garanta alguma coisa, para onde vai minha vida? Então, a coisa toda começou realmente a tomar um rumo em 2013, quando eu fiquei grávida. Mas parece aquela história do. Assim, veja bem, meus pais, né, eu católico, imagina na igreja bonitinho, conheci o menino na igreja, meus pais com todo esse cuidado, pensando assim, vamos encaminhar a Karen na vida dela e ela vai fazer tudo direitinho. Ela vai namorar, noivar, ela vai casar com aquela festa bonita, aí ela vai ter uma casa própria dela, aí ela vai ter um filhinho na casa dela. Né? Tinha todo esse filminho traçado assim na minha frente, mas aí eu fiz tudo errado, fiz tudo diferente. Não tem nada do que não terminei a faculdade, não consegui, não tinha dinheiro para casar, não queria casar de qualquer jeito. Eu falei, olha, se for para eu fazer uma festa de casamento, porque os pais a gente sabe o que faz, né? Tudo pela gente, mas eu realmente não queria ser bancada por eles nessa nova fase. Eu não queria que meus pais pagassem a festa do meu casamento, que eles dessem uma entrada em alguma coisa para mim, ou enfim. Também deu muita coisa errada. Então, o Mauro mais velho que eu, ele já estava com 29, e falando, olha, é o seguinte, cara, eu vou fazer 30 anos, eu quero ser pai. Foi tipo assim a conversa. E agora? Falei, bom, meu Deus, não posso fazer nada, você que tá velho, eu tenho 22 só, tá tudo bem pra mim. Então, mas aí a gente conversou e falou assim, olha, vamos olhar aqui a nossa volta, né? Nossos amigos da mesma idade, o que acontecia? A galera não tava ninguém da minha época, ali, da minha idade, tava seguindo esse caminho não porque não queria, mas simplesmente não era mais assim que as coisas aconteciam. O pessoal casava e tinha as coisas e depois, sabe? Não acontecia. Falei, olha, se a gente tiver um filho agora, a gente não vai ter que se virar para as coisas? Então vamos. Parece que foi acidental, mas a gente quis ter um filho naquela época. E não sei, minha mãe, acho que ela não acredita até hoje, que eu realmente, de sã consciência, quis ter um filho separado, né, sem estar casada ainda. Mas foi o que aconteceu. Então, engravidei da Mel aos 22 anos, né? Fiz 23 já grávida. E dali a nossa vida começou, de fato, a tomar a gente foi obrigado, literalmente, né, a tomar. Então, a maternidade começou, para mim, um desejo muito grande. Eu sempre quis formar família, eu vim de uma família e eu sempre tive a consciência de que eu queria ter a minha própria família. Isso era muito claro para mim, desde muito cedo na minha vida. E eu vejo muitas mulheres hoje com a minha idade, eu estou com 33, que ainda não sabem se querem, ou ainda estão confusas, ou ainda têm medo da maternidade. Eu não consigo
entender no sentido assim de me relacionar, porque eu nunca senti esse tipo de coisa. Para mim é difícil compreender, mas por que não? Sabe? Porque para mim sempre foi tão óbvio. É óbvio, você casa, você tem filhos, é automático, não tem isso de não ter filhos. Então era um negócio que nunca passou pela minha cabeça. Sempre quis ser mãe, sempre. E eu estava do lado de uma pessoa que eu amava muito, que eu confiava muito e que também queria ser pai. Então, para mim, não tinha. Não era porque a gente não estava casado, não tinha casa, imóveis, carros e vida resolvida que a gente não ia ter uma criança. Então vamos falar de família, então, né? Aí nós tivemos ali a Melzinha, que é a coisa mais fofa do mundo. E eu não lembro quando foi que você saiu de São Paulo. Foi antes da segunda? Foi depois da segunda, ela tinha um aninho. E foram essas, vamos dizer assim, essas capotadas que a vida foi dando, né? Então, eu tive a Melanie, ainda solteira, ainda morando com minha mãe, e aí a gente já teve que começar a mexer nisso aí. Então, eu casei no civil, grávida da Melanie, para já colocar o sobrenome Baião, inclusive, né? Para já ser uma senhora Baião, oficialmente. Meu marido é paraibano, paraibano raiz, entendeu? E aí eu queria colocar o sobrenome dele, também nunca entrei nessas coisas de, não quero pôr o sobrenome do marido. Eu sou tradicional. De casa, tem filho e bota o nome do marido. Então, eu Mas queria você ter sabe uma que assim, coisa. mas eu acho que esse lance de tradicional é muito louco, porque eu não me considero, né, uma mulher assim 100% tradicional e tal. Eu gosto do novo, eu gosto da mudança e não faço tanta questão das coisas. Mas quando eu me casei, eu assumi o sobrenome do meu marido também. Eu assumi que Que agora eu coisa. sou a senhora X, né? Mas na hora foi legal, e é uma troca, né? Ai, que fofo, meus sogros Ai, adoraram, né? Porque vai levar o nome árabe para frente e tal. Depois eu me arrependi, por quê? Eu tive que trocar todos os meus documentos, inferno, e o é nome dele assim é mesmo. árabe, né? E eu tenho que ficar soletrando cada vez que eu vou fazer um exame médico. Então, caralho, eu detestei depois. Eu não devia ter dado essa prova de amor. Eu nem sei se ele merecia tudo isso. Sim. E você é o quê? Seu sobrenome Silva? O meu é Silva, né? Mais É brasileira que Silva, né, isso, cara? impossível, cara. Brasileiríssima, né? Total, total. E aí você Pois é. assumiu o sobrenome Com dele. certeza, o Baião. E ele ainda falou assim pra mim: olha, se você não quiser, não precisa, porque ele tem noção que o sobrenome dele é feio. Vamos né, colocar aqui logo. Né, colocar aqui a verdade. Não é uma coisa assim, só, nossa, que lindo, não é, né? Mas é o que ele tem, mas você não é esse seu nome? Você não teve que conviver com ele a vida toda? Então, daqui pra frente a gente vai conviver junto. Esse sobrenome, nosso filho vai todo mundo carregar, fazer o quê? Não é mesmo? Então, aí eu já penso, justamente pela coisa aquela caralhada de documento que você tem que ajeitar, eu falei, vou ajeitar logo isso, porque quando a criança nascer e eu for Pois querer é, casar depois, aí vai ter que fazer de todo mundo, entendeu? é Já foi isso. justamente pensando nisso aí. Falei, vamos casar logo aqui no civil mesmo. Veja bem as ideias, né? A gente não tem dinheiro para fazer festa, não tem dinheiro para fazer nada. Então, vamos só casar no civil. E mais para frente, quando a gente tiver mais condições, a gente casa na igreja e faz festa e faz a coisa toda. Então, vamos só casar no civil, vamos só assinar os papéis. Não teve festa, teve nada. A gente só foi lá, tinha ter duas testemunhas, que era o mínimo, então chamamos duas pessoas, vamos lá, assinou, acabou. Estamos Eu casados. casei assim Senhora também. Baiana. Eu casei Foi assim desse jeito. também. Aí fomos lá, né, imagina o desgosto da minha família, mas foi assim. Mas foi assim mesmo. Aí tivemos a Melanie, foi também, bastava a bichinha chamar Melanie, ela tem Cristina, que é a avó, tem Coelho, que é o meu sobrenome, e Baião, que é o do pai. Então, ela tem Melanie, Cristina, Coelho e Baião. É todo mundo Ah, carregado. Minhas filhas, tudo assim. Mas aí fomos, aí tivemos a Mel, registramos bonitinho. E aí a Lara, que foi a segunda, ela já veio assim, muito sem né, esperar. Nesse meio tempo, a gente foi construindo uma casa em cima da casa da minha sogra. Ficou pronta quando a Mel tinha 11 meses. Aí eu me mudei, fui daí que veio começar a vida de casada, que até então estava na casa da minha mãe aí. Então não é a mesma coisa, né? Então aí que realmente veio começar a vida de casada, a Mel já com 11 meses. A Mel tinha 1 ano e 4 meses quando eu engravidei da Lara, e eu não estava muito esperando, então já foi aquela, né? Mas o Mauro deu aquela força e falou, não, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo certo. E aí a casa era pequenininha,
mas a gente adaptou o espaço para as duas, e aí tive a Lara, com 25 anos de casa, né? 2 anos depois. A Lara nasceu 5 dias depois do aniversário da Mel, de 2 anos. Então, 2 aninhos e 5 dias de diferença. Mas foi, assim, outra experiência maravilhosa, porque também nunca tive ideia de ter um filho só. Eu pensava que eu já teria. 3 era realmente meu número, era o número que eu falava que eu queria ter. Meu, você é Então, muito louca. eu já Eu, estava. eu tô nesse Olha lugar. quem fala, né? Olha Não, quem eu tô fala. Eu, nesse pelo menos, já lugar. fiz logo ter os 3 e tudo. Não, não, mas o problema não é ter feito, o problema é ter planejado. Meu, Pois eu é. tenho quem no mundo? Com 15 anos, Quem não, eu é quero louca? casar. Com 18 eu tô noiva. Não, eu quero ter 3 filhos. Mulher do céu. Como a gente diz a palavra vocação, que é aquilo que você se sente chamado a fazer. Para mim, eu tenho para mim que essa sempre foi a minha vocação. Meu chamado era ser mãe e era ser esposa. Então, ter família foi sempre algo que me atraía de fato. Nunca foi algo que eu olhei assim com Deus me livre, nossa, nunca olhei dessa forma, nunca Eu enxerguei dessa olhei forma. a vida inteira. E deu no mesmo, tá? É, você vê. Interessante, assim, que a gente tem jeitos diferentes de chegar no mesmo lugar, você percebe? É isso, é isso. Né? Mesma coisa. Então, assim, não fiquei muito feliz, né? Óbvio, então, vai, vamos lá, para dar as boas-vindas à Larinha. Aí a Lara já foi o mal que escolheu o nome, né? Já ficou ficando mais normal. Aí foi Lara. A minha Que ela é filha. linda, ela é linda. Ela é maravilhosa. A Lara, ela é assim, ela é uma luz, ela é sabe, uma explosão de alegria. Ela é o divertidamente da alegria. Ela é daquele jeito, ela é uma pipoquinha. Ela é incrível. E ela trouxe também mais uma camada de responsabilidade, de dificuldades e de amadurecimento junto com ela. Então, já nessa fase com a Mel e a Lara pequena, eu já não trabalhava mais no centro, onde eu costumava trabalhar. Eu já fui mudando a minha carreira, já fui mexendo da forma que eu trabalhava para ter mais presente na vida delas também. Então, nesse ponto, a minha vida começou realmente a dar aquela reviravolta maior. Né? Então, o que aconteceu nessa fase, já com a Mel, já quando a Mel nasceu, foi quando eu comecei a dar aula de inglês. Eu tinha feito inglês porque eu achava muito legal, achava muito bacana. Meu pai sempre gostou de filme, música internacional, era doido para entender as coisas, então eu tinha para mim que eu queria falar inglês. Aprendi muita coisa autodidata, mas fiz um curso para aprimorar. Então eu já tinha um inglês fluente porque eu achava muito legal, mas não tinha intenção de trabalhar com isso. Mas aí, quando a porca torceu o rabo, né, como se diz, então eu me vi e falei, caramba, eu grávida da Mel, eu trabalhava numa empresa no centro, né, distante de Guaianazes, pegava função, coisa toda. E eu pensava, meu, eu tenho 4 meses de licença, vou ter que pôr meu bebê na creche com 4 meses de idade para poder vir trabalhar, e aquilo me machucava, assim, eu pensava, não vai dar certo isso para mim. Então eu deixei o trabalho que eu estava, tive a Melanie, passei o primeiro ano sem trabalhar quando ela nasceu em abril, então fui até o final do ano cuidando dela exclusivamente. Mauro segurou as contas, né? Eu ainda morando com a minha mãe, como eu disse. Então, não foi aquele luxo, aquela coisa toda, ganhei muita coisa, tive muito apoio. Você lembra do chá de bebê também, né? Foi um Foi um acontecimento. espetáculo, Nossa, sim, eu nossa, lembro. foi um acontecimento. E, velho, aquela festa só aconteceu, você vê como pode. Minha mãe ama festa, né? Mas meus pais estavam separados, eu tinha pensão, a coisa toda, eu já não tinha mais, né? Mas eu tinha meu irmão mais novo ainda, enfim. Então ainda tinha o negócio da pensão. Meu pai tinha sido mandado embora da empresa. E aí ele recebeu a rescisão, e aí ele trabalhava muitos anos, a rescisão tinha um certo valor, e aí veio a parte da rescisão, né? Da pensão. E aí minha mãe falou: o quê? Eu vou fazer a festa agora. Agora é que sai esse chá de bebê. E aí ela fez a festa e eu ganhei muita coisa, né? Ganhei fralda para mais de um ano de primeiro ano da Mel, eu não comprei fralda. Que legal. Então, eu ganhei muita coisa mesmo. A família da minha mãe, né? Minha mãe é aquela pessoa que ela agita, o pai fala. A minha cunhada também, por parte do Mauro, né? O irmão dele e a esposa tiveram uma filha também. Ela não chega a ser um ano mais velha que a Mel, alguns meses. Então, conforme ela ia perdendo as coisas, eu ia ganhando. Foi desse jeito. Né? Mas a gente foi levando, eu ganhando muita coisa, tive muita ajuda e pude ficar esses primeiros meses em casa. Não vou dizer aqui que, nossa, né? É o que eu falo, a gente não é assim rico, mas tem certos privilégios. Então, eu pude ficar com ela esse tempo. Eu fiz a mesma coisa com a Lara. A Lara também nasceu em abril e eu também fiz isso.
Nesse meio tempo, entre meio lá, eu dei aula de inglês, que era, né, algo que eu consegui colocar ali para ter uma renda extra, não chegava a ser um salário, mas para ajudar em alguma coisa. Aí tive a Lara, passei mais um tempo sem trabalhar e fui me recolocar de novo no mercado de trabalho. Então, minha prioridade sempre foi elas. Mas a água bate na bunda, né? A gente tem que fazer as coisas, tem que namorar de favor o resto da vida, né? Como é que vai ser? Não Então, dá, só o amor né? não sustenta Não tudo. dá, amor não enche a barriga da gente, né? Seria ótimo se fizesse, mas precisava fazer mais alguma coisa para aumentar, para melhorar a nossa renda e fiquei nisso trabalhando aí dando aula ali aqui e surgiu uma oportunidade de emprego para mim num hotel onde eu era recepcionista do restaurante. É um cargo que não é todo restaurante para que tem, mas chama hostess, que é você, é literalmente você receber as pessoas na porta do restaurante, encaminhar para uma mesa e tudo mais. Só que era assim, as creches em São Paulo, a gente coloca nas creches públicas, você não pode escolher o horário. A creche ela é integral, das 7 às 5, se eu não me engano. E você não pode, vou levar mais tarde, vou levar só na parte da tarde, vou levar só na parte da manhã. Você concorre por uma vaga e uma vez que você consegue, você tem que pôr a criança lá no horário todo. É assim que funciona, né? Então, ou eu Sim. colocava elas na creche período integral, ou eu não colocava. Então, eu precisava colocá-las na creche. Então, tanto a Mel como a Lara iniciaram na creche aos 10 meses de idade. Foi nesse ano seguinte, né? Janeiro do ano seguinte que elas nasceram, que era quando eu voltava a trabalhar. Então, a Mel já estava na creche, coloquei a Lara, ainda tinha essa coisa de vaga de endereço, que eu mudei de endereço, então elas não estudavam na mesma creche, porque não tinha saído a mesma vaga, no mesmo lugar, então era uma e outra. Não, Mas maravilhoso, eram né? Um próximos. transtorno. Deixa uma em uma, corre, deixa a outra na outra. É, não era assim tão fácil, né? Era difícil. Mas eu precisava que elas tivessem a vaga. Eu não podia, mesmo eu sem estar trabalhando, eu tinha que garantir a vaga para quando eu conseguisse um emprego, elas terem onde ficar. Né? Minha mãe trabalhava fora nessa época, minha sogra é idosa, então ela me ajudava, mas não tinha como eu deixar 100% o dia todo elas cuidando das meninas, né? Já eram duas nessa época. Então, coloquei elas na creche, consegui esse trabalho, e como era um hotel, o restaurante funcionava todos os dias, 24 horas, tinha um serviço de quarto também, dos hóspedes, então era um trabalho que eu gostava muito, eu tinha um salário bacana, que ajudava muito em casa para o que a gente estava precisando, a gente estava endividado com o término da construção da casa, não é uma, né, uma super casa, mas foi uma construção, que a gente foi fazendo no cheque, no cartão de crédito, para poder mudar logo. E aí, quando a gente foi morar, tinha que pagar, né? Então aí foi. Só que aí, veja o que aconteceu. As meninas na creche tempo integral, eu trabalhava em escala 6 por um. Tinha um dia de folga na semana, que raramente era no fim de semana, geralmente era dia de semana, quando o Mauro estava trabalhando. O Mauro trabalhava segunda a sábado, só folgava no domingo. E eu só tinha um domingo por mês em casa, os outros eu trabalhava. Então, assim, a gente simplesmente entrou numa rotina em que eu praticamente não via nem meu marido nem minhas filhas. O tempo que eu fiquei trabalhando na parte da manhã, eu saía de casa às 4 da manhã, deixava elas dormindo. A hora era quem trocava elas, levava para a creche e ia trabalhar. E aí eu chegava, às vezes, a tempo de buscar elas. Às vezes não. Às vezes era minha sogra que buscava elas e ficava com elas até eu chegar. Aí eu chegava já por volta de 6 da noite, tendo saído de casa às 4 da manhã. E aí depois me trocaram para o turno da noite. Da noite não, da tarde, né? Mas pega a tarde, pega a noite, tá? Das 3 da tarde às 11 da noite. E aí eu só colocava elas na creche. Cuidava elas e colocava. Não podia ficar com elas a parte da manhã para ir trabalhar de tarde. Eu saía 1 hora para trabalhar. Eu tinha que deixar elas na creche. Então eu só colocava elas na creche. Quando eu chegava, elas já estavam dormindo. Era isso que eu via das minhas filhas. E aquilo, ao mesmo tempo que foi uma solução financeira para os nossos problemas, era um martírio muito grande para mim. Não conviver com as minhas filhas, não vê-las quase, né? Eu podia aproveitar nas folgas, eu aproveitava com elas, raramente com o meu marido junto, ou era um, era o outro, sabe? Ou eu estava com elas, ou eu estava com ele, porque nunca dava tempo da gente fazer as coisas juntos. Começou a ficar bastante conturbada a nossa vida, e foi quando vir para Paraíba se tornou uma opção viável, porque a gente já tinha recebido essa proposta. Ele tem um irmão aqui que tem uma empresa de frigorífico, de açougue, e ele já tinha feito uma proposta para o Mauro vir trabalhar aqui, e a gente não aceitou na época. E aí ele teve em São Paulo, passou umas férias aí, uns dias em São Paulo, e aí tanto ele como a esposa
comunicaram de novo o desejo de ter pessoas de confiança, né, que trabalhassem aqui junto com eles. Era difícil encontrar essas pessoas para trabalhar aqui. E aquilo, pela primeira vez, para a gente pareceu uma solução diante do que a gente estava vivendo, né? Então, eu, na minha concepção ali, todo mundo me questiona muito. Porque, como é que você se adaptou? Como é que você conseguiu? Como, né? Mas a verdade é que aquilo foi para mim um alento, assim, um alívio de poder pelo menos estar próximo da minha família, porque eu não estava disposta a sacrificar minha família por trabalho. E era nesse ponto da minha vida que eu estava. Eu, como indivíduo, Karen, eu tinha uma carreira dentro do hotel. Eu estava indo bem, eu tinha me destacado, eu me destaquei muito rápido no trabalho. Deu um pouco de sorte, a gente tem que assumir que a sorte também existe, né? Mas aconteceu quando eu cheguei lá de ter uma troca de sistema. Eu cheguei no sistema que eles usavam, e aí eu fui aprendendo com o pessoal. E enquanto eu estava lá, coisa de um mês, trocaram o sistema do hotel inteiro. Eu teve um treinamento para o hotel todo e eu aprendi muito rápido a mexer nesse novo sistema. E eu passei a ajudar o restante da equipe a usar. Ou seja, eu passei de aprendiz, né, a pessoa que aprendia, para quem ensinava os colegas. E aí eu, né, me dediquei muito nisso, por isso que eu fazia também doutora extra, eu me dedicava bastante, chegava tarde em casa. E, então eu consegui me destacar, eu tinha já proposta de liderança, já estava como líder de equipe quando eu saí. Eu fiquei coisa de 4 meses lá, parece que foi um negócio muito intenso. Hoje, quando eu olho para trás, parece que foi muito mais tempo. Mas foi 4 meses que eu passei lá. E eu tinha uma carreira e eu tinha propostas de crescimento lá dentro. Mas chegou ao ponto que era ou eu crescia lá dentro e abandonava a minha família. Porque não ia dar certo. Meu casamento já não tinha como ele se sustentar dessa forma. Porque o casamento, ele é muito essa É intimidade, essa diálogo, união entre marido e mulher, não é? é A diálogo, é gente tem que ter uma convívio, né? sintonia. Não tem como você ter um casamento à distância. Isso aí só funciona em filme, né? No dia Exato. a dia, você começa a ter ruído se você não dialoga, né? Então, você chegava cansada, imagina, né? Trabalhou não sei quantas horas lá Pés na casa do doendo, trabalhava cara, de salto em pé. Imagina, chegava com os pés cheios de bolha em casa. maravilhoso. Aí você chega, a casa tá uma zona, você não estava em casa, você não viu o que aconteceu. E aí aquilo a gente, né, pode até não verbalizar, mas você guarda, porra, cheguei exausta, vou ter que recolher brinquedo, o cara tava aqui. Nem é isso, o cara tava ali, tava cuidando de crianças, estava exausto. Eu passei por um processo parecido, Imagina. é terrível, né? A gente Bem bom. você tem dois lados. Você tem a mulher que está correndo atrás, que está buscando a carreira, que está tentando se sobressair para crescer profissionalmente, e ao mesmo tempo ela é mãe, ela é esposa, então ela chega em casa, o universo corporativo morre, né? Você imediatamente arranca o salto, arranca tudo, veste uma camisa furada e taca esfregar a parede, cuidar de filho. É muito louco. Então, eu acredito porque eu vivi isso por muito tempo, né? Esse conflito de você ter que se sobressair, por isso que eu costumo dizer, e isso não é um feminismo absoluto, né? Que eu acho que todo extremo dá uma enchida de saco, É, mas não dá para você dizer que tudo é igual para o homem e para a mulher, assim, que exato. as oportunidades são iguais. Cara, é complicado, né? Mesmo que eu tenha meu marido em casa, que ele tá me ajudando, cara, muita coisa a Pesa gente tem para nós, que é nossa responsabilidade, né? A gente entende que não, isso aqui, não, deixa que eu faço. E aí na cabeça, vai fazer igual o cu, deixa que eu faço isso aqui, vai Agora eu fazer vou de ter que qualquer confessar uma jeito. coisa aqui, hein? Eu vou ter que confessar uma coisa aqui. Eu sou uma péssima dona de casa. Você não tá Se tem uma sozinha. coisa na casa assim, que eu sei fazer muito bem, é cozinhar. Eu gosto muito de cozinhar, fazer comida, deixa comigo. Eu arraso na cozinha. Mas de resto, amiga, o Mauro, ele é muito mais organizado que eu. E a gente brigava muito no começo do casamento, porque eu era muito bagunceira e ele tinha que sair arrumando minhas coisas. Mas isso também é vivência, né? A É. gente, né? Eu venho de uma família com vários irmãos e tal, né? Não era eu sozinha. Então, a minha mãe, né? A O Mauro minha. também, ele é o mais novo de 10 irmãos. Ele tem também essa Então, casa e um aí, pouquinho cara, atrás. você já cresce sabendo que você tem que compartilhar, que você tem que arrumar o que é seu. Se você deixar jogado quando você voltar, vai estar no lixo.
esse tipo de coisa. E aí você teve a sua mãe mais próxima, né? Então Isso é uma mudou muito, porque criação eu diferente. tinha meu quarto, tinha um guarda-roupa inteiro só meu, e aí também eu deixava tudo calçado, minha mãe arrumava. Complicado. É isso. E aí, quando você vai morar com outra pessoa, começa a conflitar, né? A sua bagagem com a bagagem dela. Aí você imagina esse conflito. Isso já com as crianças pequenas. Quando a gente foi morar junto, já tinha Mel pequenininha, né? Então a gente não teve esse Exatamente. pé que tá só eu e ele. Já tinha criança no meio. Né? E aí você pega esse cenário, né, de duas bagagens completamente diferentes, duas pessoas completamente diferentes, você toda bagunçada, ele todo organizado, vocês se vendo só para dormir, assim. É quase que um pedido de divórcio silencioso. Foi tão bizarro, porque assim, a gente estava apertado e ele queria, e ele perguntava, poxa, cara, se você conseguisse ajudar em casa, ia ser tão bom e tal. E foi ele que conseguiu essa vaga para mim. Foi um amigo dele que trabalhava nesse hotel e ele foi fazer uma manutenção lá com ele, com o irmão. E aí ele perguntou, será que não tem uma coisa lá pra cá e tal? E eu entrei nesse hotel, nesse trabalho, por causa do inglês fluente, fica do lado do aeroporto, então a maioria da hospedagem é gringa, né? Então eu precisava ter um inglês bom. E eu só entrei por isso, porque eu tenho experiência nenhuma de nada nessa área. Nunca estudei nada da área, nada do tipo. E uma grande pessoa inglês. Façam inglês, crianças, vale a pena. É isso. Então foi que eu consegui essa vaga por causa do inglês. E aí, chegamos nesse extremo aí que você falou, né? Tinha tudo isso mesmo, a casa, a organização, a criança. E ele estava exausto. Imagina para ele, né? Também não era fácil. Ele trabalhava mais próximo de casa, mas ele tinha que dar conta de tudo. Ele que tinha que dar conta da casa, porque eu chegava morta, eu chegava destruída. Eu não conseguia fazer nada, sabe? Eu só queria deitar e dormir, descansar, porque daqui a pouco eu tinha que estar em pé de novo. Era muito complicado, era muito puxado. Ainda eu ia de carro, eu ia trabalhando de carro, ia dirigindo, tirei minha carta nesse meio tempo, grávida da Lara, foi que eu fiz a autoescola, mas tirei minha carta, aprendi a dirigir na marra, eu não aguentava mais andar de condução, o tempo inteiro de condução, não aguentava mais, eu tô aqui, eu preciso dirigir. E aí comecei, eu tinha acabado de tirar a carta quando eu fui fazer a entrevista, já lá do lado do aeroporto de Guarulhos, pegar a marginal para ir. Uma hora foi comigo uma vez à noite, no outro dia eu já fui pegar a marginal sozinha e comecei já nessa loucura. Aí bati o carro no segundo mês de trabalho, com o caminhão lá, lá. O carro meu para manutenção, eu tive que ir de condução para olhar. Aí era pior ainda, tive que pegar o trem e o ônibus para chegar lá. Era terrível. E aí surgiu essa. Tinha que trabalhar bonita, tinha que chegar lá. Eu estava sempre trabalhando no da manhã, Ah, eu tinha que chegar lá, me maquiar, me plena. arrumar, me montar, subir no salto. Eu usava meia fina, nunca usei tanta meia fina na minha vida. Eu tinha que usar meia fina todos os dias. E a farda, né, que eles falam, o uniforme ficava lá. Eu tinha que trocar lá quando eu chegasse. Aí tinha que me trocar, me maquiar, tomar um café da manhã. 6 horas eu tinha que estar na porta do restaurante, sorrindo pro povo. Meu Deus do céu. Sem cara de sono. É, Mas e é assim, depois engraçado, vai né? estar Que muito bom. às vezes a Agora, gente chega nos lugares, né, e a gente topa com essa postura, e esse cargo de hostess, geralmente, ele é oferecido para mulheres, né? É muito é, comum você ver mulheres recepcionando e tal, justamente por causa da postura, da a gentileza, gráfica, né? que acaba sendo um diferencial, né? E aí a gente não imagina o que tem por trás, né? Porque Guarulhos agora está um pouco mais fácil, que tem um trem que vai mais perto lá e tal. Sim. Mas lá atrás, cara, você chegar em Guarulhos era uma viagem de qualquer lugar que Eu você tinha que descer no saísse. Tatuapé, pegar um ônibus de lá, passava lá perto, e ainda andar um pedaço. E ia ter que Então, andar de casa para a estação. Eu morava no Céu Jambeiro, atrás do Céu Jambeiro. Olha como eu era bem localizada. Guarda. maravilhoso. Eu estive lá, eu lembro. Você lembra, né? Então, Era aí assim lindo, nesse nossa, bonito, lá é bonito, é bonito. coisa E bonita. aí aí você estava nesse processo, né? Você já tinha a Lara, Exato. estava trabalhando Acho que lá no ela hotel, ia mas de um ano, a Mel dois, Mel 3 anos e pouco. E aí não foi bem uma proposta, né? O meu cunhado tinha feito uma proposta uns 2 anos antes para o Mauro, mas dessa vez eles só vieram passar férias e comentaram. Foi até eu, inclusive, buscá-los e levá-los no aeroporto, porque eu já sabia o caminho.
Então, eles só comentaram, falaram sobre como estavam os negócios e tal. Eu falei sobre o meu trabalho, que eu fazia, e a minha cunhada, principalmente a esposa, né, do meu cunhado, falava: Nossa, você é bacana, você fala bem, e tudo mais. Ela me elogiava muito. Então, quando chegou um ponto onde realmente foi insustentável a situação, aí surgiu a frase: E se a gente for para Paraíba? Pronto, a partir dessa frase, toda a nossa vida tomou um outro rumo, porque aí a nossa perspectiva deu, sabe? Uma cambalhota. E se a gente for para Paraíba? Porque se a gente viesse para cá, da outra vez, o Mauro foi recebeu a proposta de vir sozinho. O irmão dele falou: passa uns meses aqui, trabalha aqui, vê o que você acha, se der certo, você vem com a família. Só que a gente não é assim, entendeu? Nós não somos essa dinâmica de casal. Ele falou: não adianta eu ir sozinho e eu achar que dá certo, quando vem todo mundo, não dá. Não Se dá. for para a gente ir, é para ir todo mundo. Não é para ir, né? Só eu. Então, foi isso que a gente conversou com ele. A gente ligou para ele e falou: olha, se a gente for, tá certo? Né? E aí o irmão dele falou: tá, a gente dá um jeito por aqui. Mas a coisa, assim, foi tudo meio corrido, assim, foi com uma certa pressa, né? Porque a gente não tinha meses para se planejar, a gente já estava naquela situação que não dava mais para a gente continuar. Então, eu precisava sair desse trabalho, eu precisava ficar com as minhas filhas, eu precisava, né? Nós precisávamos dar um luto para nossa vida. Então, a gente já colocou isso logo como um objetivo. É isso que a gente vai fazer. E a gente vai trabalhar com ele, no ramo dele, onde ele trabalha, ele vai conseguir empregos para nós, né, nas empresas dele. E a gente vai trabalhar para ele e vamos procurar aprender com ele. A gente não vai trabalhar mais na mesma ótica de empregado apenas, né? Então, no hotel foi meu primeiro grande emprego, vamos dizer assim. Primeira vez que eu trabalhei numa empresa grande, uma multinacional, era uma empresa muito organizada, com muitos processos, tudo. Eu trago até hoje muitas lições dessa empresa. Foi muito bom ter trabalhado lá esse tempo, aprendi muita coisa também. Mas a visão muda totalmente quando você está num lugar e fala: Nossa, eu quero ser um bom funcionário. E quando você está num lugar e fala: Nossa, eu quero ter o meu próprio negócio. Foi aí onde a chave virou. Porque o Mauro sempre foi a pessoa que quis ter um negócio próprio. Ele tem isso na família dele, né? Tem esse irmão dele aqui, tem outro em São Paulo que também tem um negócio próprio. E ele já trabalhou com ele e pensava: Poxa, eu queria ter algo para mim. Então ele já tinha essa veia, vamos dizer assim, essa vontade de ser o próprio patrão. Não era algo que até então nunca tinha me despertado essa vontade. Eu estava muito bem trabalhando para alguém. Eu estava bem com essa perspectiva de vida. Mas ele foi colocando isso em mim, né? Ele foi colocando em mim a diferença de você ter o seu próprio dinheiro, de você fazer as suas próprias coisas, tomar mesmo as decisões importantes. E aí ele começou, vamos dizer assim, a me infectar, né, com essa ideia. E quando foi para a gente vir para cá, ele falou isso: a gente não vai ser temporário, a gente vai trabalhar lá, irmão, mas a gente vai observar, vamos ver como é que ele faz as coisas. Esse irmão do Mauro, ele é um empreendedor nato. Ele é, assim, aquela pessoa que desde criança vendia coisa na rua, vendia coisa na estação, no trem, de fazer o próprio dinheiro, sabe? Legal. Sempre foi essa pessoa. Então, ele é uma referência muito grande pra gente, né, até hoje. Então, ele era essa referência pro Mauro já também. Então, ele falou: a gente vai para lá, mas a gente vai para aprender com ele. A gente vai observar como é que ele faz, o que ele faz, enfim, né, ver como que a empresa dele funciona, para que um dia a gente abra o nosso próprio. Essa foi a proposta, né? Então, com a ideia de vir para um lugar onde, só pelo fato, eu já sabia que a cidade seria muito pequena, mas eu nunca tinha pisado aqui antes de mudar, né? Então, vir para um lugar onde a possibilidade de se abrir algo, de ter algo próprio, era melhor, né? Mais próximo, querendo ou não, a realidade já de Guaianazes, não digo nem São Paulo como um todo, né? Que é uma cidade imensa. Mas até mesmo de Guaianazes, um ponto comercial já era caríssimo para quem não tem nenhum tipo de Sim. reserva, para quem nunca teve esse tipo de oportunidade, né? Como é que ele ia começar? Era difícil começar, já com crianças pequenas, e pensar em. Ele tentou até, a gente até foi atrás de pontos para um trabalho, um serviço que ele queria fazer por fora, mas, puxa, era tudo tão caro, era tudo tão inalcançável, umas casinhas que começava a construir no bairro: vamos lá ver como é. 280 mil, tem que dar 80 mil de entrada. Você fala: como é que eu vou para isso, meu Deus? De onde eu vou tirar esse dinheiro? Não tenho a menor condição. A gente não conseguia, sabe, enxergar: puxa, quando a gente vai ter nosso cantinho, quando a gente vai ter nossas coisas? Quando? E a cidade pequena, ela é mais acessível nesse sentido, né? Sim, O custo de muito. vida é mais baixo. Então, a gente já falou: poxa, lá é mais rápido, mais fácil, né? De certa forma.
da gente começar até nosso próprio canto. Então eu vim assim, num desejo tão grande de fazer dar certo, isso eu gosto muito de deixar claro. Essa mudança só foi possível para mim, porque eu já saí de São Paulo com o coração na Paraíba, pensando. Era como se fosse, sei lá, a terra dos sonhos, sabe? Já assim, sei lá, quando as princesas da Disney vai embora no cavalo branco com o príncipe. Aham. Elas estão indo viver a vida dos sonhos. Era tipo assim o meu sentimento, sabe? Eu tô indo, de fato, sabe, viver, construir o nosso futuro, porque a gente tem a ajuda dos pais, é maravilhoso. Só que chega um momento que você não tem nada que é teu. Eu morava em cima da casa da minha sogra. A minha mãe me ajudava muito. Ela chegava na minha casa, ela via aquele monstro, ela saía de lá com um cesto enorme de roupa e levava de carro e ia lavar na casa dela e Oh, trazia meu limpo. Deus. E a sogra me ajudava demais também, que ela morava no Bate, às vezes não tinha comida, e meu Mauro ia almoçar lá com ela. Então eles davam muito suporte, o que era bom, mas a verdade é que a gente era ainda imaturo ainda. A gente ainda não Sim, sabia virar. E eles estavam sempre ali para tampar os buraquinhos, sabe? Para emendar. Então a gente nunca enfrentava nada sozinho. Então vir para cá foi literalmente um recomeço mesmo. Foi você dar aquele reset total. Apaga tudo que você sabe, tudo que você fez até agora e começa do zero. Foi essa sensação. E a gente teve que vir, claro que eu falo eu, mas ele é a mesma coisa. O Mauro foi morar em São Paulo com 5 anos de idade. Ele morou em São Paulo a vida inteira. Né? Ele estava era um nos 30, paulistano, né? exato, ele estava já há quase 30 anos da vida dele. Então, ou seja, praticamente a vida toda, né? A infância dele, a primeira infância dele foi aqui. Mas o restante da vida dele toda também foi em São Paulo. Então também era uma mudança difícil para ele, né? Porque ele tinha um irmão aqui, o Ju nasceu aqui, que era mais fácil para ele do que para mim, era difícil para ele também. Sim, sim. Né? Então a gente veio assim, com muita vontade de recomeçar a nossa vida, o nosso casamento, que também estava machucado, né? De tudo que a gente passou. E as nossas filhas, ainda muito pequenas, a gente precisava, né, dar esse refresh. Então, eu vim muito determinada. Eu falei, vai dar certo. Foi tipo igual ir para o fundão da ETE. Eu vou me enturmar com esse povo, não importa. Não importa se eles me querem, se eles não me querem, entendeu? Se eles acham que eu sou diferente, eu vou me enturmar com esse povo. E assim, não quero nem saber. Então, a gente chegou assim com essa determinação mesmo, muito, muito acesa. Então, eu não vim, isso é muito importante para mim, eu não vim testar. Eu não vim ver se dava certo e qualquer coisa a gente volta. Você foi para Eu vim fazer dar, sem né? a menor intenção de voltar, sem plano B. Vai ter que dar. Vai ter que dar certo. De um jeito, de outro, vai ter que dar. Então, também nossa história aqui começou e tomou várias reviravoltas. Mas, para resumir, a gente veio, trabalhou, né, como funcionário, meu cunhado, eu numa empresa em outra, eu no atacado e meu esposo no varejo, onde ele foi aprender mesmo a cozinha, é um açougue, né? Aqui a gente chama frigorífico, é a cultura do lugar, mas é um açougue. Frigorífico, ele é onde faz o abate dos animais. Aham. Isso se chama frigorífico. Mas aqui o pessoal chama frigorífico o açougue. Então, o meu cunhado tem 3 lojas, né, 3 açougues e uma distribuidora de carnes e outros produtos alimentícios. Então, eu fui trabalhar na distribuidora, ele na loja, no varejo, e fui aprender tudo do zero. Eu mexia mais com a parte administrativa, de sistema, mas o meu marido, né, com a faca e o boi, o sangue, né? E ele transitou por várias áreas também na empresa, né, lá no varejo, no caixa, no administrativo, e eu fiquei nessa parte mais administrativa de marketing também da distribuidora. Aí, depois de um tempo, sim, logo que eu cheguei aqui, engravidei de novo. Tava pouco. Tá certo. Tava pouco. Tava pouca dificuldade. Como assim, num lugar novo, só com 2 crianças? Vamos fazer mais uma. Tá pouca dificuldade. E aí fizemos, me engravidei no primeiro mês aqui. A água da Paraíba é diferente. Cheguei aqui já, logo fiquei grávida, tive a Rafinha já no meu primeiro ano aqui. Cheguei em 2018, em final de fevereiro. Rafinha nasceu em novembro de 2018. Rafaela, maravilhosa. Ai, que criança
Linda, que criança incrível. A Rafinha é um anjinho, ela tem o cabelinho encaracolado, mais loirinho, mais puxado pro olho, que o sol também ajuda, né? E ela é assim, ela é de uma esperteza, ela é de uma, sabe, de uma perspicácia, uma coisa assim incrível. Ela me deixa basbacada com a beleza e com a inteligência dela. Ela tem 5 aninhos, Que nem fofa. parece. Ela Linda. é maravilhosa. Então, pronto, no primeiro ano para cá, demorou coisa de 1 ano e 2, 1 ano e 3 meses, até uma dessas lojas que ele tinha, que é em outra cidade, aqui são cidades pequenas, são cidades vizinhas, né? De uma cidade para outra a gente anda em coisa de 30 quilômetros, né? Mas é estrada, só estrada, sem... A gente leva aqui o mesmo tempo que a gente levava tipo, de Guaianazes para o Brás, a Aham. mesma distância de uma cidade para outra aqui. Só que você demora metade do tempo, porque não tem trânsito, não tem semáforo, é só estrada, você vai e vai embora. Rapidinho você chega. E aí, era uma outra cidade, era uma das lojas dele, menor ainda do que a cidade dele natal, que é Cajazeiras, que chama. Cajazeiras já é um polo, assim, um pouco mais movimentado. A cidade que a gente mora hoje é São José de Piranhas, que tem menos ainda. Cajazeiras está na faixa de 60, 65 mil habitantes, e que já não é lá muita coisa, né? E São José está com 20, 22 mil. É uma cidade sem menor. Uau. E aí a gente veio para cá, para São José, chegamos a conhecer a cidade aqui, mas essa loja dele aqui estava praticamente falida já. A pessoa que estava administrando aqui, infelizmente, não conseguiu fazer uma boa administração. A loja tinha venda, tinha potencial, deu muito certo, depois ela simplesmente decaiu assim, num nível baixíssimo. E ela ia de fato fechar as portas. Mas o meu cunhado, assim, ele não queria ter que fechar as portas. Porque ele usa a mesma marca em todas as lojas, o mesmo nome, que Aham. hoje é o Fiesta, né? Chamava Frigorífico Estrela. Era uma marca muito forte. Até hoje, você falar onde é o Frigorífico Estrela, as pessoas ainda conhecem muito como Estrela. Mas é uma marca registrada, que ele foi obrigado a tirar depois de uns anos. Né? Então já estava consolidado como Frigorífico Estrela. E nesse meio tempo ele já tinha aberto a distribuidora com o nome Frieste, que é de frigorífico Aham. Estrela. A pessoa, muita gente não entende o que é Frieste, né? Mas o comecinho de frigorífico Estrela. E aí ele acabou usando esse nome em todas as lojas. Quando ele veio para cá já tinha esse nome. E aí, nisso que trocou de nome, abriu como Estrela e trocou para Frieste, nessa troca a loja já tinha caído muito. Então as pessoas já tinham deixado de comprar aqui, já não confiavam mais no lugar. Imaginando, você comprar carne, e aí você leva uma carne, né, de origem duvidosa, chega em casa e fala, eu não vou fazer essa carne. Como é que você vai voltar no mesmo açougue para comprar? Sim. Muito difícil, né? Então ele ia fechar. Só que por ele usar esse mesmo nome, ele não queria fechar. Ele sentia que isso ia manchar a imagem da marca, né? Poxa, o Frieste fechou uma loja, né? Fechou uma filial. Então ele estava assim, sem saber o que fazer, na verdade. Ele não tinha solução. Ele estava tentando vender para alguém, né? Que ia trocar de marca, mas o Frieste de fato fechar. Isso fazia 1 ano e pouquinho que a gente estava aqui e a gente meio que se propôs, falou, poxa, se a gente for, né? Será que dá certo? Porque a gente também tinha essa vontade, né, de começar algo. Então, poxa, se a gente pode ir para lá, de repente a gente consegue reverter essa situação. Mas era assim, uma aposta totalmente no escuro. Não tinha, nem a gente tinha confiança de dizer, não, vai dar certo, porque a gente não tinha experiência nenhuma. Nesse meio tempo, a gente já estava com uma outra iniciativa também, fora, né, o Mauro trabalhava no frigorífico, e aí tinha, no lugar que a gente morava, tinha uma granja, né, que já tinha sido Marcílio, meu cunhado, uns anos antes. Ele falou, você pode tocar a granja aqui para você fazer uma renda extra, né? Porque eu estava grávida da Rafaela, a gente queria ter o parto no particular, o hospital público aqui já não tem tanta estrutura, né, como eu tive as 2 primeiras pelo SUS, mas aqui já não tem tanta estrutura, e aí ele foi fazendo já um trabalho em paralelo. E a gente já estava começando a se encaminhar na granja, porque a gente, nessa altura da vida, eu já percebi que a gente faz o que aparece na frente. A gente não fica escolhendo assim, né? A gente faz, a gente se dedica na oportunidade que aparece. Então, a gente já estava se dedicando ali na granja para começar mesmo já um negócio nesse sentido, né? Que a granja faz o abate de frango, galinha. E aqui é uma cultura ainda muito forte de ter esses animais frescos, imagina. Eu, paulista que sou, nunca nem tinha visto um frango vivo na minha vida. Né? A gente, frango vem do mercado, né? Leite vem da caixinha. Esse negócio do leite vir da vaca e o frango vir da granja, né? Mas aqui ainda tem ainda é bastante forte essa questão.
E aí a gente já estava se encaminhando pela grande. A gente já tinha, isso foi final, acabou o ano 2018, eu tinha iniciado 2019. Quando começou 2019, depois da minha licença da Rafaela, a gente já foi trabalhar na granja, nós dois. A gente já não voltou para o frigorífico. Então, a gente já estava tocando a granja, já ia levar a granja adiante. Então, a gente já estava num projeto independente nesse momento, né? A gente não estava ainda como funcionário dele também. Então, a gente fez essa proposta, porque o trabalho da granja, o problema maior era o horário, era muito difícil ter um horário, era durante a noite, os frangos, eles não viajam durante o dia por causa do calor. Um caminhão que entrega os frangos, eles trabalham à noite. E aí, a gente tinha que fazer o abate durante a noite também, onde é mais frio. Então, a gente não dormia à noite, mas também não conseguia dormir de dia por causa das crianças. Então, a gente não dormia nunca, quase. Meu Deus! Foi outra loucura, foi outra, né, outra pegada. Mas pelo menos a gente estava junto. Isso aí eu sempre falei, bom, diferente da loucura que a gente passava lá, era cada um para um lado, né? As crianças na creche, um trabalhando e outro. Pelo menos aqui os perrengues a gente estava sempre junto. E aí, né, foi muito mais próximo. E aí a gente falou, bom, né, ele vir para cá, querendo ou não, era uma situação bacana para a gente também, né, se desse certo. Então nós viemos com a cara, a coragem, 3 crianças, nem um centavo, e viemos para cá. E aí Aí você vocês pensa assim, assumiram. É. ele ia falar assim, mas aí foi fácil, né? Ele deu para você não beijar o negócio. Já bem, é uma loja que já tinha passado por outros funcionários dele, mais competentes, que trabalhavam na área há mais tempo. E ele ofereceu para essas pessoas e vieram para cá trabalhar e não foram para frente. Uma coisa é você ser um bom funcionário, outra coisa é você ser um bom gestor. Existe Sim, uma distância muito grande entre uma coisa e outra. Não é sim, uma bem grande. distância de competência. Tem que ser mais competente para ser gestor. Não é isso. Você tem que ter uma cabeça diferente, tem que pensar diferente, tem que ter uma visão. Tudo muda, a perspectiva muda. Sim, e é Então, uma, né? exige uma visão de resolução que a gente, quando está num cargo, que eu sei resolver dentro do meu cargo, assim, a minha caixinha, isso aqui, eu sou muito bom, eu sou muito responsável, eu sei fazer. Mas quando você vai gerir um negócio, a responsabilidade é 3 vezes maior. Você tem que pensar em antecipar as possibilidades de problema, né? E você não pode escolher o que você gosta mais para fazer aquilo. Você tem que fazer as Não, coisas que você não gosta. Você não pode chorar para a mamãe quando tá errado. Você não tem para onde, entendeu? Você não tem para onde recorrer. Deu errado, se vira. Você vai ter que achar uma é solução. isso, é isso. E aí, e não pense assim que foi. O meu cunhado, ele é, para nós hoje ainda, um grande mestre, mas ele não é uma pessoa que pega na tua mãozinha e fala, vamos, eu vou te ajudar. Não. Ele aprendeu da vida apanhando na cara. E aí ele fez questão que a gente aprendesse do mesmo jeito. Entendeu? Porque ele sabe que é assim que a coisa vai. Entendeu? O Sim, Marcílio, é muito sim. diferente, né? Eles são irmãos bem próximos. Mauro e Marcílio têm coisa de 2 anos de diferença. Minha sogra teve 10 filhos, eles são os dois mais novos, Mauro e Marcílio. E eles conviveram um pouco, porque né, nesse que eles viajaram para São Paulo, minha sogra fez um tratamento de saúde lá e não voltou mais. Então eles todos foram para lá, mas alguns voltaram. Alguns ainda, uma ficou aqui, uma das mais velhas, nunca chegou aí. E o Marcílio, ele quis voltar. Ele não quis ficar em São Paulo. Então ele voltou bastante novo. Com 17 anos ele veio para Paraíba para ficar definitivo, né? E aí ele também deu pão que o diabo amassou aqui, mas ele falou, não vou voltar. Ele queria ter um negócio aqui e também ralou e fez também a trajetória, a história dele aqui, né? Ele também começou o frigorífico já começado. Ele começou a trabalhar no frigorífico como funcionário, que era primo deles na época. E aí o primo deles foram para outras cidades, abriram outros negócios e deixaram ele administrando aqui, né? E foi uma história um pouco parecida. Mas foi também do mesmo jeito. Cuida aí, tchau, vambora. Se precisar de alguma coisa, não me ligue. Assim, não me procure. Então ele teve, né, que se construir também, que fazer, foi onde ele expandiu a marca, cresceu e tudo mais, e chegou uma hora que ele também já não sabia mais o que fazer com o tamanho da empresa, né? Tomou uma proporção muito grande. Então, quando a gente chegou, ele não é essa pessoa que vai falar, não, ele vai te dar a mão, vai te dar a direção, vai falar tudo. Ele fala, meu amigo, você tem coragem de trabalhar? Então vai, porque é só isso que eu preciso. Entendeu? Coragem. E ele Bonitinho. ainda falou isso pra gente. Ele ainda falou, olha, vocês estão com coragem mesmo. E ele se impressionou também. Acho que ele não esperava que a gente fosse ter esse tipo de atitude, né? Que ele pensa, os dois, o Mauro e o Marcílio tiveram criações muito diferentes, apesar de serem Sim. irmãos. Não, o Mauro era o caçulinha da mamãe, entendeu? Ele foi o único que terminou tudo certinho, foi pra faculdade.
apesar de também ter se formado, né? Enfim, mas ele teve um caminho um pouquinho diferente também dos irmãos dele e não recebeu, assim, facilidades. Essa empresa já tinha tentado passar por outros funcionários dele e não tinha dado certo. Não foi que ele nos privilegiou, vai vocês, porque eu... Não. Não teve isso. Não teve E isso. E a qual gente foi sabia que... o maior Diga. desafio quando vocês assumiram? Qual foi? Então, sem dúvida, foi a falta de experiência, falta de conhecimento do ramo em si. A gente estava trabalhando há um ano com carne, ainda não era tanto tempo. E também a falta, vamos dizer assim, de resolução de problema, de você realmente ter isso no teu sangue, sabe? A gente ainda estava muito acostumado a trabalhar para alguém. Então, não saber trabalhar para si próprio, resolver tudo sozinho, e, e eu tenho que acrescentar isso, né? E colocar e começar uma empresa, a gente não começou do zero. Eu não sei ainda como é começar uma empresa do zero, né? Não sei os desafios que tem, não creio que seja fácil. Mas começar, né, você pegar um bonde andando já é difícil. Mas aí, no caso, o bonde ele estava andando, descarrilhado, pegando fogo. Entendeu? Era assim que Meu estava o Deus. bonde. E a gente teve que pular nele e fazer a coisa dar certo. Então, Manter ele esse, andando, apagar o incênio né, e apagar o carregar de. incêndio, voltar para o trilho, fazer Meu a Deus. reforma, né, que ficou tudo queimado, quebrado, amassado, acabado. Teve todo esse processo. Então, isso também foi, eu acho que um desafio a mais, né? Ter que recuperar um negócio que estava falido. E não tinha credibilidade com as pessoas. É um açougue, a gente trabalha com carne, com perecível. Então, como é que você vai reconquistar a confiança de quem compra com você? Uma cidade desse tamaninho, todo mundo sabe de tudo. Às vezes, Sim. uma pessoa comprou ruim, ela vai falar para 10, 15, 20. Essas pessoas, né, não vão confiar também. Então, tem esse peso de vir para uma cidade onde você não tinha credibilidade nenhuma. E nós, rostos novos, aqui as pessoas se conhecem, todo mundo se conhece. Os comércios têm marcas, tem a fachada, tem o nome do lugar, mas ninguém chama pelo nome do lugar, chama pelo nome do dono do lugar. Não tem, Uau! as pessoas não falam. Juro por Deus. Vou ali na farmácia. Qual farmácia? Ninguém fala, farmácia central, que é o nome da farmácia. É a farmácia do Miltinho. Aí você fala, Miltinho. Onde é a farmácia do Miltinho? Entendeu? Aí as referências é ali, do lado do posto ali do José. Aí eu falei, que José? Aí assim, você não conhece as pessoas, você não sabe onde é a cidade, você fica perdido, fala, meu Deus, não tem um endereço, o nome da rua e o número, que aí o mapa vai? Não, não tem. Ninguém sabe o nome das ruas. E Ninguém hoje sabe o eles nome. falam, hoje já se fala que vão no frigorífico da Karen e do Mauro. Hoje já falam A assim? gente tá conseguindo isso aí, exatamente. Ai, Esse é o que nosso bom. objetivo. Vamos ter que falar, tô ali na cara, tô ali no Mauro. Exatamente. A gente tem que se fazer conhecido. E o Mauro, ele é antissocial. Ele é uma pessoa assim, ele é tímido, ele não gosta de gente. Então, fazer ele socializar também é outro, entendeu? É parte do negócio. Família Amor é questão de negócio. A gente tem que socializar, as pessoas têm que nos conhecer. Saber nosso nome, qual é a Engraçado. nossa cara. Então, E aí entra aquilo que você falou lá atrás, né? O poder de vocês serem diferentes, né? Você é mais comunicativa, você é uma mulher extremamente falante e gosta de gente, e aí você supre essa parte para ele suprir alguma outra. exatamente, exatamente isso. A gente descobriu na nossa vida que a usar nossas diferenças a nosso favor, né? Então, nós não olhamos hoje a nossa diferença como, ai, como eu queria que ele fosse mais como eu, ai, como ou ele, como eu queria que ela fosse mais como eu. Pelo contrário, a gente é muito feliz por ser diferente, por termos, né, facilidades e dificuldades diferentes, porque aí a gente vai assumindo esses lugares, né, que um assunto outro assunto. E a gente se complementou, se completou muito bem nessa nossa jornada empreendedora. Eu jamais imaginei que eu e o Mauro um dia seríamos sócios. Lá no comecinho, lá nos meus 15 anos, nosso namoro, ele lá na banda, eu lá na Proíbe. Eu nunca imaginei que a gente fosse chegar nesse lugar, que a gente mudaria de cidade, de estado, de realidade. A gente não mora sequer num lugar parecido com São Paulo. Né? Sair de São Paulo, mas... Não, a gente mora numa realidade totalmente diferente, uma cultura diferente, as pessoas falam diferente, tudo é diferente. E eu consegui encontrar aqui, consegui focar o meu olhar, a minha visão nas coisas boas, naquilo que eu considero melhor que São Paulo.
E as pessoas me perguntam se eu acho aqui melhor, pior. Eu não costumo dizer, aqui é muito melhor ou é muito pior. Eu não acredito nisso. Eu acredito que existe cada pessoa e o que cada um quer. E o que se adapta melhor à vida de cada um. Eu não considero hoje que São Paulo é um lugar ruim de viver e que aqui é muito melhor. E nem o contrário. Mas para mim, para a minha realidade, para a minha família, eu estou no melhor lugar que eu poderia estar. E eu não tenho vontade de voltar para São Paulo. Por incrível que Ah, pareça. que triste! Não é um desejo, assim. Você faz falta aqui também. Abre uma filial aqui. Eu sinto muita falta das pessoas. Eu com certeza quero ir para visitar todo mundo, para ver. Eu quero ser turista em São Paulo. Eu quero turistar São Paulo, entendeu? A gente ainda não conseguiu ir para São Paulo desde que a gente está aqui, não conseguimos organização. É o famoso, quando tem tempo, tem dinheiro, não tem tempo, né? Então, quando a gente podia ir, a gente estava quebrado, e agora a gente consegue ir, mas não consegue porque, né, tem que ter um negócio para tocar. E tem toda uma organização que está pronta aqui para a gente conseguir sair. Então, a gente ainda não conseguiu fazer essa viagem, mas se Deus quiser, não está muito longe, né? Logo a gente se organiza. Mas é literalmente isso. Eu trouxe o espírito turista. Vou levar minhas filhas para passear, para conhecer os lugares que são diferentes, que não tem por aqui, passar aquele tempo gostoso, ver a família, aí, tchau. Tá? Voltar. Ai, Eu que realmente coisa quero. boa. Eu fico muito feliz da gente ter conseguido essa pausa para conversar um pouco, né? Para falar um pouco Não foi mais de. fácil, né? Foi Não foi doideira. fácil. E aqui também não foi, cai, volta, quebra, arruma e vambora, né? Mas eu acho importante, assim, você verbalizar algumas coisas que a gente que está longe não consegue saber, né? A gente está aqui, o que a gente tem de notícia? A Karen teve mais um filho, né? Mas assim, a gente sabe que você também, né? A gente sabe, mas esse lado mulher, esse lado empreendedora, esse lado mãe e essa bagunça toda, é importante a gente verbalizar isso às vezes, até para a gente revisitar e valorizar algumas coisas que no dia a dia a gente acaba, né, passa Deixando, né? despercebido, Exato. né? Você se considera uma mulher insana, Karen? Você que é paulistana e vai entender bem o termo, né? Eu fiquei refletindo sobre esse termo, né? Insana. Eu falei, caramba, eu acho que não, eu não me vi assim, mas parando para refletir, a gente não, eu pelo menos, não tem costume de se autoelogiar, a gente sempre acha que tem tanto a melhorar, a gente olha, eu olho para mim, eu vejo ainda tanto defeito, tanta coisa que pode ser melhor, que deve ser melhor, e é difícil para mim me colocar numa posição de dizer, não, eu sou, sabe, eu sou insana, eu sangue nos olhos. Mas realmente parar para eu mesma, parar para olhar para a minha história, pelo que a gente passou, pelas escolhas que eu precisei tomar, eu creio que sim. Eu tive que ter. Que é insano é a falta de sanidade, né? Eu tive que abrir mão da sanidade em vários momentos para poder tomar decisões. Então, tomar a decisão de ser mãe em primeiro lugar, que já é uma coisa que para muita gente é, né? Meu Deus. Então, eu tomei essa decisão desde a minha primeira filha, nas três, eu tive essa firmeza de dizer é isso aí, assumir essa missão de corpo e alma, de casar com o meu namorado ali de muitos anos, que eu sei que é uma pessoa diferente, eu sei que é uma pessoa difícil, mas que eu estava disposta também a me moldar e a gente se construir juntos. Nós não somos as mesmas pessoas hoje que nós éramos 18 anos atrás. Ele precisou mudar por mim e eu precisei mudar por ele. E nós fomos nos forjando nesse tempo também. Decidi vir para cá, né, nessa realidade toda diferente, decidi assumir essa empresa na situação que ela estava. Essa empresa aqui, ela tem literalmente, né, o nosso sangue, suor e lágrimas. Literalmente, essas três coisas foram derramadas aqui nessa empresa. Né? Eu fatiando bacon, fatiei 2 pedaços de dedo, o sangue ficou aqui real. Já tive um hematoma logo. O Mauro também ele se cortou com faca várias vezes, a gente, né, mexe com essas coisas. Tive que aprender a gerir pessoas, a contratar, a treinar. É também uma outra perspectiva também de você se ver nessa posição. Eu lembro que a gente fez, eu fui resgatar muita coisa da ETEC, lá da ETEC dentro. Olha, o curso mais útil que eu fiz na minha vida até hoje foi esse, é o que eu uso mais.
E eu tive que resgatar muita coisa de lá. E a gente chegou a fazer simulação de entrevista lá. Lembra disso? De Sim, entrevistado, entrevistador. Isso me ajudou mesmo, né? Hoje, quando eu de fato precisei fazer isso na vida real. Olha, hoje eu sou a pessoa que entrevista outras. Olha que olha coisa. que legal, que Né? De sensacional. preparar a entrevista e tudo mais. Então, chegou essa fase, a gente começou com um funcionário. Hoje nós temos uma equipe de 6 pessoas no Frieste. Que A gente legal. repaginou a empresa como um todo. Hoje os Frieste, as lojas Frieste, elas são independentes, apesar de terem a mesma marca, cada uma tem seu próprio CNPJ e sua própria forma de administrar. A gente carrega a mesma marca, mas a identidade é de cada um. Né? Então, essa loja tem a nossa identidade. Tem a identidade, tem a história do Marcílio, tem tudo que ele dedicou a essa empresa também, que não foi pouco. E por isso nós fazemos tanta questão de enaltecer a marca dele, né, de dar essa continuidade para um nome que ele criou, porque ele também foi a pessoa que nos acolheu aqui, que nos abriu as portas e que, apesar de não ter pegado a gente no colo, pegado na mão, né, mas foi ele que acreditou também que a gente poderia fazer algo bom aqui. Então, nós abrimos nosso CNPJ, passamos a ser pessoas jurídicas, criamos as nossas filhas aqui, perto da natureza, tomando banho de rio, brincando na rua de bolinho de lama. É assim que elas são criadas. E eu me Maravilhoso. sinto muito realizada de ver elas terem essa oportunidade de ter essa infância linda que elas têm de andar de bicicleta na rua, né, de fazer amigos. Elas têm amigos na rua inteira. Quando elas chegam na escola, é um acontecimento assim. As crianças tudo correndo, porque só elas estudam à tarde, as crianças tudo correndo. Então, elas são muito queridas pelo nosso bairro, né? Lugar que a gente mora, uma casa muito legal, uma vista maravilhosa, que ainda não é nossa, é uma casa alugada. Mas aqui nós conquistamos o nosso pedacinho de chão, nós temos um terreno, que eu sonho muito em ver. Hoje, pela primeira vez, eu posso sonhar. Eu sempre pensei em ter casa, nunca pensei em ter apartamento, essas coisas, né? Minha visão sempre foi voltada para casa, quintal, mas, né, onde? São Paulo, não tem mais lugar, entendeu? Olhar para Não tem. Guaianazes, meu Deus, ainda existe terreno em Guaianazes? Não existe mais. Não tem mais espaço. Já tá todo mundo apinhado em cima do outro. E aqui tem muito espaço, é muito aberto. E eu gostei. A verdade é essa, é que eu experimentei dessa liberdade e eu realmente não consigo mais abrir mão dela hoje, né? E eu vejo São Paulo como um lugar incrível, uma cidade maravilhosa, com tantas oportunidades, tantas coisas. Eu quero muito, muito levar minhas filhas para conhecer e tudo mais, mas é o que eu digo, aqui é a nossa casa, é nosso lar, né? E eu tive que, se eu não tivesse tomado essas decisões difíceis e enfrentado esses desafios, a gente não teria, né, chegado até aqui. E também o fato, em dado momento da nossa história aqui, eu precisei também enxergar melhor o meu lugar, o meu papel. Eu tive meio que uma pequena crise existencial. Eu pensar, peraí, onde que é o meu lugar? Porque uma vez que a gente assumiu um negócio, eu e o Mauro, a gente era, eu mais do que, era mais naquela coisa de meio a meio. E vem, querendo ou não, eu não me considero uma pessoa feminista, propriamente dita, mas a gente é cercado por essa cultura. E eu cresci nessa cultura que coloca também na mulher, não seja oprimida, não fique sendo escravizada pelo seu marido, e tá, tá, tá. E eu tinha esse medo de me tornar essa mulher, apesar de tradicional, apesar de, né, sempre gostar da ideia de ter família, e ser esposa, e ser mãe, eu tinha medo de ser demais, sabe? De dizer, não, de eu perder a minha voz, ou, sabe, a minha personalidade de ser só isso, né? Então eu tinha um pouco de pavor. Eu ainda tenho um pouco de pavor de ser dona de casa, totalmente dona de casa. Eu fujo um pouco até o medo. Mas aí eu entrei aqui também com muita gana, e vamos fazer. E aquilo que você estava falando, você querer viver como se de fato homem e mulher fossem iguais, pudessem fazer as coisas do mesmo jeito. E aqui, só aqui nessa realidade, foi que eu tive que realmente falar: não vai dar certo dessa forma. Não vai adiantar eu me dedicar ao negócio tanto quanto e ele se dedicar à família tanto quanto eu. A dinâmica não é essa. E aí, com pandemia e tudo mais, as crianças sem escola, eu tinha uma empregada, uma pessoa que me ajudava aqui, que, né, não tinha ajuda. Então, Aham. minha mãe veio algumas vezes, né, me ajudar, mas eu precisava ter alguém em casa. A gente não tinha como cuidar da casa, cuidar de tudo. Eu tive 2 pessoas nesse meio tempo que trabalharam comigo, foram incríveis, e elas me ajudaram muito, foram meu braço direito e esquerdo, né, uma durante 2 anos, a outra também, cada uma por 2 anos mais ou menos. E foi muito essencial, mas em dado momento eu falei, não, eu quero ser mãe das minhas filhas.
Eu não quero trabalhar o dia inteiro para pagar alguém para criá-las. E chegou um certo momento que era isso que estava acontecendo, né? Então, o frigorífico é um comércio, abre de domingo a domingo, caixa funciona todos os dias, e só eu e o Mauro operavam o caixa, então eu estava aqui o tempo inteiro, quase. E, de novo, né, mesmo mais próximo das minhas filhas, de novo, numa situação onde a mão estava sendo uma peça fundamental na vida delas. E com a pandemia se aprofundou mais, porque elas nem para a escola elas iam, então elas passavam o dia todo em casa com a minha funcionária. E aí eu pensei, poxa, eu quero criá-las, eu quero ser o personagem principal da educação delas. Então, nesse ponto, eu comecei a mudar o jeito de gerir a loja e comecei a preferir delegar a minha função, principalmente de caixa, porque o caixa ocupa muita gente, e aprender de fato a desapegar. E é difícil, né? Porque a gente pega para nós e fala, eu quero fazer, só eu faço, ninguém faz igual eu. E eu tinha esse apego com o trabalho aqui, e as coisas do meu jeito, tem que ser do meu jeito, e eu precisei abrir mão disso para poder criar as minhas filhas do meu jeito. Porque eu também tenho um apego a isso, eu quero que elas sejam minhas filhas, e que eu quero deixar nelas a minha marca. Então eu não ia conseguir fazer isso nas duas coisas. Ou eu fazia isso aqui, ou eu fazia isso lá. E o Mauro também contava muito comigo nesse sentido. Então foi uma mudança para nós dois, da gente sentar e conversar e dizer, olha, você precisa ser o protagonista na empresa e eu preciso ser a protagonista dentro de casa. Então a gente assume esse papel, nós sabemos quem é o protagonista onde e cada um atua como coadjuvante do outro, né? Então, o meu papel hoje na empresa, ele é de coadjuvante, como o dele em casa, que não deixa de ser importante. Então, eu tenho a minha parcela aqui, tenho as coisas aqui que dependem de mim, as coisas aqui que dependem da minha decisão, do meu olhar, da minha visão, da minha forma de ver e de fazer. E, né, é a mesma coisa ele em casa. Só que quem realmente segura o BO aqui é ele. E quem segura o BO em casa sou eu. Não tem aula, quando alguma coisa acontece, quando alguém está doente, quem vai se debruçar lá e resolver sou eu. E por conta desse tempo dela sem escola, eu pude aprender a alfabetizar, eu fiz cursos de alfabetização, porque a Mel e a Lara estavam na fase de aprender a ler. Eu me apaixonei por esse universo, fiquei muito contente de poder ensiná-las, e eu passei a, de fato, ser professora delas, a ter materiais, comprar materiais. Elas passaram 2 anos sem frequentar a escola, Uau! só comigo em casa. Foi uma fase incrível, dificílima, gente. Muito difícil, tá? Nada que vocês estão vendo aqui foi de boa, não foi. Foi nada de boa, foi muito difícil. Mas quando você vê o resultado, aí você fala, puxa, valeu a pena, né? E a Rafaela também, apesar de já terem voltado às aulas, a Rafaela também fez questão de alfabetizar em casa, ela entrou na escola esse ano. Mas até ano passado ela também estudava comigo em casa, também ensinei ela as letrinhas, a juntar os sons e tudo mais. Hoje, com Ah, 5 anos, ela já lê algumas palavrinhas simples. que legal! E é incrível. Então, meu papel de mãe, de mulher, de esposa, de cuidar do meu marido. Porque eu queria que ele cuidasse de mim, fosse tudo, né, 50-50, 50-50. Mas não é bem por aí. Tem certas coisas que o homem precisa, são coisas simples, sabe? Uma comidinha quente, ele chegar em casa, a comidinha tá feita, uma casinha, uma caminha bem arrumada, a toalhinha dele lá no banheiro esperando ele tomar banho, sabe? São detalhes que fazem diferença na vida do casal, né? Dele sentir que está sendo Sim, cuidado. sim. E ele faz o mesmo por mim, né? Esses dias mesmo tava meio ruim. Sempre que eu tô doente, só o que eu quero fazer é me emburacar. Eu quero me fechar dentro de casa, não quero me mexer, porque eu não tô bem. E é ele que vem para atrás de um remédio, vai atrás de um tratamento para mim, vai atrás de um exame, é ele que cuida de mim também. Então, assumir acho que daí para frente o nosso casamento e a nossa vida como sócios tomou uma nova dimensão. Quando a gente colocou essa, sabe, cada um no seu lugar, cada um tomou ali a dianteira e falou, não, aqui sou eu que resolvo, aqui é você, tudo mudou, tudo mudou. O casamento e o momento da empresa que a gente vive hoje não é, claro, mil maravilhas, nunca é, mas é fruto de um aprendizado, de uma dedicação um para o outro, que, sinceramente, eu não vejo a vida de outra forma. A vida que tem sentido para mim hoje é essa vida de sacrifício, essa vida de doação, essa vida que você se entrega para o que você faz. Eu me entrego hoje para as minhas filhas, para o meu esposo e para a minha empresa. Cada um tem o seu papel na minha vida, todos são muito importantes e eu não seria nada sem eles. A Karen hoje, ela só é quem ela é graças ao
Meu esposo, graças ao Mauro, vou chorar, calma. Graças ao que ele acreditou em mim, ele botou fé em mim, ele me escolheu para ser a esposa dele. E ele me escolheu mais de uma vez, não foi só enquanto a gente estava casado. Por mais de uma vez ele precisou olhar para mim e dizer: é com você que eu quero viver a minha vida, a gente vai passar por isso. E eu precisei também fazer a mesma coisa, né? Olhar para ele e reafirmar que era com ele que eu queria estar. E olhar para as nossas filhas e falar: nós vamos criá-las como marido e mulher. Não vamos deixar, porque o casamento afeta muito a vida dos filhos. Não adianta a gente querer Sim, separar uma coisa da outra sim, sim. e ignorar. Falar, não, dá para viver tranquilamente, cada um no seu quadrado, e criar os filhos separados. Não é a mesma coisa. Então, a gente se sacrificou sim por elas, mas a gente nunca quis viver um casamento de fachada. Dizer: ah, não, então vamos ficar juntos só pelos filhos, porque é conveniente, porque é o certo a fazer, mas a gente vai pro banco. Vai. Esse nunca foi nosso objetivo. Então, a gente precisou nos reconquistar nesse meio tempo, porque o amor, ele, né, ele dá uma esfriada, o amor, ele dá aquela, né, não é aquele fogo, aquela paixão o tempo inteiro. Então, a gente precisou ir se reconectando, se reencontrando como marido e mulher, para viver um casamento verdadeiro, uma união verdadeira, e para chegar aqui também na empresa e dar esse suporte para os nossos funcionários, para mostrar que a gente, quando a gente demonstra que nós estamos unidos e que nós estamos juntos e que um sabe, acontece alguma coisa com o Mauro, vem falar para mim, não, já estou sabendo, já sei como é. Então eles sabem que nós estamos sempre nos comunicando, que o que acontece com um acontece com o outro, a gente está sempre numa sintonia. Eu estou aqui presente na empresa por menos tempo do que ele. Mas tudo que acontece aqui eu sei, a gente compartilha tudo na vida. E eu amo a minha vida demais. Eu sou muito grata a Deus por todas as oportunidades que Ele me deu. E é aquela coisa assim, a gente pede força e Deus nos dá dificuldades para que a gente supere. E foi isso que eu recebi na minha vida, desafios enormes e que eu amo e tenho amado enfrentar cada um deles e poder chegar a cada etapa dizer: mais uma etapa, bora para a próxima. É isso. Ai, que linda! Eu admiro muito essa sua postura, né? E assumir esse papel de mãe, esse papel de esposa, é basicamente você olhar para a sociedade e falar, cara, eu sei tudo que a gente lutou para conquistar um lugar, mas eu quero outro, me deixa em paz. E eu acho que Exato. muitas vezes, né, as pessoas têm dificuldade de aceitar o que é sucesso, né? O que a gente falou ali atrás, né? Sucesso para uns é riqueza, é bens, é dinheiro. Para outros é um lugar onde eu possa sentar com a minha família, onde eu possa dedicar o tempo A para uma coisa, B para outra coisa, ter equilíbrio e ter sanidade, né? Nem tudo é a loucura que é viver aqui em São Paulo, né? A gente que nasce paulistano, nasce louco, é tudo correndo. Cara, eu vou para o interior de São Paulo, eu já falo, meu Deus, a menina leva 15 minutos para chegar no caixa, eu não sei viver em um lugar que não seja aqui. Eu tô contaminada demais. Mas ver você realizada do jeito que você tá é muito satisfatório, né? Eu espero que isso inspire muita gente, né? E que isso reconforte aquelas que têm esse sentimento e têm medo de, né, ser taxada, ser Não ter tabulada. medo, exato, de ser diferente, né? Você não pode deixar que essas decisões venham de fora para dentro. Você tem que tomar decisões de dentro para fora. De dentro Porque para no fim fora, você das está certo. contas, é você e você. Ninguém vai vir viver uma vida para você. Né? Vão Exatamente. falar, vão opinar, mas só quem vai viver é você mesmo. Exatamente. Aí você não pode viver uma mentira, né? Forçar uma mulher que trabalha 15 horas, não é isso que você quer, cara. Eu quero trabalhar 3 horas por dia e o resto do meu dia eu quero dedicar para outra coisa. E tá tudo bem, velho. É cada um dentro do seu quadrado, cada um vivendo a sua verdade, cuidando de si e sendo feliz, é o que mais importa. É isso. E eu disse que a gente não tinha começado o negócio do zero ainda, porque a gente ainda tem plano sim de começar um novo negócio na cidade. Então fica aí, quem sabe, né? A gente não pode conversar sobre mais um empreendimento, cara. Muito bem, Você vê que a espero gente que gosta sim. de sofrer pouco, a gente gosta de sofrer Foi um prazer falar com você, de verdade. Obrigada pouco. pelo seu tempo. Imagina, Desculpa pelas adorei. falhas todas que aconteceram, né?
São percalços e a vida é assim, né? Quando dá certo de primeira, tá estranho. Então, Exato, exatamente. Desconfie, desconfie. Não é tudo que vem fácil, também vai fácil. não Para é? mim foi Muito obrigada. um prazer, uma honra enorme. Vindo de você, você sabe que pode contar comigo sempre. Qualquer projeto seu, qualquer loucura que der na tua cabeça, estou embarcando atrás. Eu só agradeço. Vamos em frente. Muito Você é uma pessoa obrigada. incrível também, viu, Cintia? Eu não quero deixar Ah, também aqui de falar de você, porque a gente não convive há muitos anos próximo uma da outra. Na verdade, a gente nunca conviveu fora daquele tempo da ETEC, onde a gente se via todos os dias, né? Dali em sim. diante foram momentos que a gente teve, memórias que a gente guarda, mas de longe, assim, a gente vai se observando e eu sei a mulher incrível que você é, os desafios que também você já enfrentou e já superou. E eu nunca deixei de te admirar como pessoa, como mulher, como profissional. E eu acredito muito no potencial que você tem, o quanto você se entrega e coloca teu coração e tua alma em tudo que você faz. É lindo de ver. É muito estressante às vezes, mas é lindo de ver. E eu Muito desejo muito obrigada. sucesso para você nessa fase também, nesse teu projeto da Mulher Insana. E conte comigo sempre que você precisar. Eu amo você. Eu te amo mais. Obrigada. Um beijo, meu amor.